Louvado seja o nome desse que sabemos. Hoje, nós entendemos bem. Ele diz uma vez ele disse assim, vocês não vão entender agora, mas entenderão depois. Ele diz isso. Aí no outro texto, ele vai dizer isso, mas no outro texto ele diz algo que hoje eu entendo. Talvez na época não entenderam, mas hoje entende. O que é que se entende hoje? Quando ele diz assim, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estou lá. Então hoje eu entendo esse texto que ele diz há 2000 anos atrás, quando ele diz, olha, vai chegar um tempo que vocês poderão estar só em 2, aí serão 3. Ou pode estar em 3, e eu serei o 4º homem, como o 4º homem eu fui lá na fornalha. Então ele está dizendo, onde 2 ou 3 estiverem, eu estou lá. Então não é o número, porque milhares e milhares ele já ganhou, ele já conquistou, e não tem quem segura os milhares e milhares das miríades dos santos que virão com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí debaixo de uma ordenança provisória, por um período de tempo, do qual nós temos aí algumas coisinhas que devemos cumprir, né, por causa desse momento, mas isso vai passar, e eu não deixei avisado para ninguém. Depois eu vou, a palavra ministrada hoje, depois a gente vai editar, e depois eu deixo aberto para as pessoas que não vieram, outras até que possam alcançar outras pessoas. É o que o Senhor colocou no meu coração, e louvado seja Ele por isso. Louvado seja o Senhor também pela tua vida, você que está aí longe, está tão distante talvez, né? Está tão em outra cidade, outro país, aí pela internet acompanhando, está aí nos vendo, que você possa ser edificado hoje com a palavra que o Senhor vai ministrar, Ele vai liberar sobre a nossa vida, sobre a tua vida, independente da geografia, Ele alcança onde você estiver. Amém? Deus esteja abençoando. Como estamos ainda nesse período aí restrito, no sábado não vai haver o culto normal. No domingo sim, vamos ver como que vai andar aí os decretos. Toda quinta parece que vai ser um ajuste, enfim. Mas no sábado não. Porém, eu tô querendo aproveitar o sábado, então, já que não vai ter o culto, e dar estudo para o louvor, que é o que eu ia fazer. E eu estive vendo, são 22 pessoas, praticamente quase todas elas, eu acredito, vão conseguir estar, talvez um só, ou 2, que talvez tenham um pouquinho de dificuldade, mas não tem problema. Então, no sábado, eu estou pretendendo passar um estudo para o grupo do louvor. Vai ser uns 2 sábados ou 3 só. Você vai ser avisado, talvez eu faça um grupo só para isso, um grupo também, depois a gente comunica por ali. Você vai ter que ter um caderno de capa dura, anotar suas coisas, e vai ser um estudo diferenciado. Eu busquei, orei, e nós vamos fazer ele um pouco diferente. Vai ser muito bom, algo que você nunca ouviu, ou algo que você já ouviu, mas sempre tem algo novo, e isso vai nos funcionar. Por quê? Para funcionar, para funcionalizar o altar, porque o altar é o lugar precioso, que é o ponto de encontro. Então vamos falar com os cantores, aqueles que dançam, aqueles que tocam, aqueles que ministram no altar de alguma forma, para que sejam edificados. Então provavelmente no sábado, às 19h30, vamos ver isso ainda, mas eu vou comunicar a todos vocês. Mas já fica assim, vocês estão aqui, já fica de sobreaviso. Vocês estão nos acompanhando também, aí que está com lá, já fica de sobreaviso, reserva aí o sábado, que as pessoas do altar, provavelmente eu vou passar esse estudo, e é um estudo muito importante para que a gente comece o ano já numa diferença, numa diferenciação em cima disso. Amém? Louvado seja o Senhor. Quantos de nós, ou quantos, vamos colocar assim, nós estamos aqui, mas quantas pessoas não gostariam de estar exatamente onde você está? Quantas pessoas não amariam, não pagariam até, não dariam tempo, dedicação para estar onde você está? Quantas pessoas eles não se envolveriam, não estão nessa hora desejando estar vivendo o que você está vivendo, do lado de uma pessoa como você está? Quantos de nós talvez estamos aqui e não entendemos isso, que tem gente por todo mundo, por todo lugar, que daria tudo para estar onde nós estamos, para estar onde estamos, para fazer o que fazemos, com quem fazemos. E aprove ao Senhor te escolher exatamente hoje. Você não veio porque foi convidado, você não está aqui simplesmente por estar, você não está assistindo por assistir,
Você não está acompanhando essa palavra por acompanhar. Você está justamente por causa do tema que ele me trouxe essa manhã. Na verdade, desde ontem, aí hoje, quando eu abri as Escrituras, eu tentei folhear, eu tentei orar e buscar, mas tinha que ficar com esse tema. O privilégio de ser escolhido. O privilégio de ser escolhido. É um privilégio quando a gente é escolhido. Quando alguém é escolhido para uma vaga de emprego, ele se sente privilegiado. Tinha 1000 pessoas, eu fui escolhido. Aquilo é festa, é alegria. Eu não tinha vaga na faculdade, é muito restrita, eu consegui, fui escolhido. Então, o privilégio de ser escolhido dá uma sensação, traz em nós um sentimento muito agradável, muito bom. É muito bom ser escolhido, é muito bom passarmos por isso. Só que hoje eu vou falar de uma escolha diferente, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 de Lucas. Se tiver com a tua Bíblia, você pode abrir. Se não, você presta bem atenção. Enquanto você vai achando o evangelista Lucas, eu quero traçar para você algo na palavra para que você possa desfrutar desse momento. É a palavra que ele separou para nós hoje. Ele quer falar sobre o privilégio de ser escolhido. É um privilégio. Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, é um privilégio que você está vivendo. Em Lucas, no capítulo 5, você vai achar o capítulo 5, Pai, aqui estamos nós com a Tua palavra, buscando a Tua presença, desejosos de ouvir a Tua voz, de saber no nosso espírito aquilo que o Senhor está falando conosco, ouvindo o que o Espírito diz às igrejas, e que possamos nesta noite ser edificados por essa palavra, e saber que não estamos por acaso em lugar nenhum. Se aqui estamos, é um privilégio que nos foi dado, e se nos foi dado, nós queremos ser agradecidos ao Senhor. E já que nos foi dado esse privilégio, também revele a Tua palavra ao nosso coração. Assim eu oro, assim eu já antecipadamente te dou graças, eu agradeço por esse momento, em nome de Cristo, amém. Amém? Então vamos lá, Lucas no capítulo 5 vai narrar alguém que foi chamado, e diz assim no texto, no verso 27, você vira a página, no verso 27, no verso 27 diz assim, passados esses eventos, saindo Jesus encontrou-se com um publicano, chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e o convocou. Ou seja, é um chamado bem forte, é uma convocação. Ele diz assim, segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estavam à mesa, comendo com eles. Os religiosos, aqui no caso os fariseus e os escribas, reclamaram dos discípulos de Jesus, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes ponderou, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Vamos entender algumas coisas aqui dentro desse chamado. Ele está fazendo um chamado para Levi. Levi, ele era judeu. Levi, você conhece ele como Mateus, é o apóstolo Mateus, é o evangelista Mateus. Mateus é o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus, ele foi o primeiro evangelho que foi escrito segundo historiadores. Só que esse Levi, esse judeu, ele está na coletoria. O que é coletoria? Havia cerca de 200, aproximadamente 200, um pouco mais, pessoas de homens, mesa do lado de cá, mesa do lado de cá. Isso era em Cafarnaum, aonde por causa de decretos de Herodes, decretos, era mandado que o povo pagasse impostos, tinha que pagar impostos. Então, em todas essas 100 e poucas mesas desse lado, mais 100 e poucas mesas desse lado, ficavam os cobradores de impostos, chamados então de publicano, e Mateus era um. Quem lembra de Zaqueu? Zaqueu era outro.
Então Mateus, ele está ali, Levi está lá, cobrador de impostos, ou seja, cobrando imposto do próprio povo. Ele é judeu e está recebendo impostos do próprio povo judeu. Isso fazia com que ele fosse odiado, houvesse um repúdio, houvesse uma resistência em relação a Mateus, porque como pode cobrar do próprio povo? Então ele era um cara rejeitado, diga, rejeitado. Era ele. Mateus era rejeitado, como rejeitado também foi Zaqueu e tantos outros. E ele ali rejeitado. E agora está dizendo aqui a narrativa que passando estes eventos, porque ele vinha, Jesus está selecionando, ele está chamando, ele está separando os seus 12 discípulos. Então ele está chamando, e no meio desse chamamento, dessa convocação, ele estava fazendo um milagre, curando enfermos, expulsando demônio, limpando, purificando leprosos, já que a lepra não é doença, é impureza, limpava leprosos, purificava leprosos, e ele vem vindo nessa pegada de libertação, de cura. Até que chega aqui, diz assim, e passados esses eventos, porque ele vinha fazendo tudo isso, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano, mais de 200, mas ele se encontrou com um. Não quer dizer que não viram ele, mas este um sim. Então ele chega para este publicano, encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e o convocou. Ele falou assim: segue-me. Essa palavra segue-me, saindo da boca do mestre, tem um peso muito grande. Essa palavra segue-me, ela é dita só 13 vezes pela boca dele. 12 vezes para ele chamar os seus 12 discípulos, e uma vez mais quando ele chama aquele jovem rico e diz para ele: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Quando ele diz segue-me, ele não falava para a multidão segue-me, ele falava para discípulo, aprendiz, aquele que andar na sua sombra, aquele que andar junto. Quando ele diz segue-me, é para segui-lo, ele está escolhendo. Essa pessoa está tendo o privilégio de ouvir da voz dele: segue-me. Está chamando, está convocando para ser discípulo, é algo mais do que simplesmente pela multidão. Não, ele está dizendo segue-me, e ele vai dizer isso para Levi. E o texto diz aqui, então Levi ofereceu a Jesus, porque Levi levantou. No verso anterior, no verso 28, diz que Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Qualquer mente natural, se você pensar um pouquinho, é meio estranho. Como que pode, no meio da coletoria, aparece um sujeito estranho e fala: vem cá e me segue? Não foi assim. Não foi assim. Todos os 12, é só para você entender, dos 12 discípulos em que Cristo convocou, que o Messias chamou para si, dos 12, 11 deles moravam na Galileia. Mateus também. Dos 12, 11 moravam na região da Galileia. Dos 12, todos os 12 tinham uma idade um pouco similar à de Jesus, mais novos, mais jovens um pouco, mas tinham uma idade, eram jovens. Só um não era da Galileia, ele era da Judéia, que era Judas Iscariotes, o que traiu. Judas que traiu, ele era da Judéia. Os outros 11, incluído esse aqui, que é Mateus, moravam na Galileia. Enquanto jovens, eles já sabiam do filho do carpinteiro, eles já tinham ouvido falar, eles já estavam acompanhando. Com alguns deles, segundo alguns historiadores, Jesus tinha até alguma amizade, como os jovens têm amizade um com o outro. Estudou junto, jogou bolinha junto, já foi crescendo. Alguns deles conheciam, havia algum contato antes. Tanto é que quando Mateus, que está ali na coletoria, recebe dele um chamado, recebe dele uma convocação, ele faz festa. Para que um cara vai fazer uma festa para um sujeito estranho, do qual ele diz na hora, levantando e vai fazer festa? Porque ele já havia nele uma expectativa. Já tinha em Mateus uma expectativa no coração, porque ele já sabia algo a respeito do Messias, algo a respeito do filho do carpinteiro. Ele sabia, só que ele era rejeitado, ele era posto de lado, ele achava que ninguém nunca ia dar atenção para ele.
Nunca ninguém ia desejá-lo no meio do seu povo. Por quê? Porque ele, apesar de ser um judeu, estava cobrando. E agora ele ficou no emaranhado. Presta atenção, ele ficou no emaranhado tão grande, porque ele, bem de vida, cobrador de impostos, porém cobrando do próprio povo. Aí ele ficou enrolado, como muitos de nós às vezes fica, entra num rolo de arame farpado e não sabe como sair. Era Levi. Ele é cobrador de impostos, como que vai renunciar a tudo isso agora? O que eu vou fazer? Então ele tinha uma admiração já pelo mestre, embora não sabia muito detalhe, mas tinha uma admiração, tinha ouvido falar, talvez tinha tido já algum contato, mas quando chega uma hora decisiva, Cristo entra no meio da coletoria e ele vai para um homem chamado Levi. E aí faz a convocação e diz para ele, que estava ali sentado à mesa, e o convocou e falou: segue-me. O texto fala que ele se levantou, não questionou nada, ele levantou na hora, ele abandonou tudo. É tudo que ele queria ouvir. É tudo que ele queria ouvir. É um segue-me daquele que é chamado Messias. E a alegria dele é tanta, que aqui diz que ele vai fazer uma festa em casa. Agora ele vai fazer um banquete, uma festa, tamanha alegria de ter sido convocado pelo mestre. Porque muitos hoje são convocados, são chamados segue-me e não faz festa. Porque ele fez, ele estava dando valor a esse chamado. Eu preciso dar valor a esse chamado. É motivo de festa o fato de ser chamado. Você tem que ter uma festa na casa do teu coração para começar, a alegria de ter sido chamado. Muitos não conhecem a Cristo como você conhece, muitos vivem à margem da sociedade, muitos não têm a chance, a oportunidade que eu e você estamos tendo. Quantos de nós, você que está aí acompanhando pela internet, quantos de vocês estão aí tendo essa oportunidade, ouvindo sobre o chamado? E quantos nesse exato momento não tem nem internet? Não pode ouvir, não sabe quem é Cristo. Conhece o Cristo da história, conhece o Cristo do filme, mas não teve um relacionamento com aquele que te chama pelo teu nome. E ele chamou Levi, e Levi se levantou. E foi e fez uma festa na sua casa. Só que diz aqui, como ele era publicano, ele tinha os seus amigos ali da roda, né? Os outros cobradores de impostos. Ele tinha, que nenhum deles era bem visto. Para a sociedade eles eram ladrões, eles eram um povo ruim. Um povo pensava só neles. Mas aí ele faz uma festa na casa dele, diz o texto aqui, ó. E uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Então encheu a casa, ele chamou Levi levantou, falou, ficou numa alegria, foi e fez festa. No fazer festa ele chamou todo mundo. Presta atenção, ele não escondeu o fato dele ser chamado por Cristo. Ele não teve vergonha de ter sido chamado por Cristo. Quantos de nós já passou momentos, ouviu momentos de pessoas com vergonha de professar sua fé? Porque é oprimido pelo governo, é oprimido pela sociedade, é oprimido pela situação, é oprimido por várias circunstâncias, oprimido muitas vezes pela regalia que tem. Ele não, ele era rico, ele tinha uma boa posição, ele tinha dinheiro, porque era cobrador, ele tinha uma posição, e ele tinha, no meio disso, outros que eram cobradores também. Ele não teve a menor hesitação, fez uma festa e tornou público, falou, eu fui chamado, eu estou abandonando isso tudo. Eu vou deixar isso tudo, mas eu estou indo, mas eu vou deixar com festa. Quando você deixa a tua vida velha, tem que deixar com festa. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Então o céu faz festa quando eu tenho um chamado, quando alguém atende um chamado. Se o céu, que é o céu, não precisa e faz uma festa por alguém que se arrepende da sua vida e se volta a Cristo, por que eu não vou fazer? E ele fez uma festa. E ali ele não teve vergonha, está ali com os publicanos. E surge um problema. Como sempre, religião, religiosos, estudiosos, teólogos, sabedores de muita coisa que no fim não sabem nada. Só pensa que sabe, mas são ignorantes a revelação. Diz o verso 30, os fariseus e os escribas reclamaram dos discípulos de Jesus. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Estão perguntando para ele, começa a reclamar, começa a achar ruim, começa a criticar o fato deles. Eles estavam dizendo assim, ó, você é o mestre,
Você está aí tido como o Messias da vez, estão falando bem, está fazendo milagre, expulsando o demônio, você está curando o enfermo, está tudo. Mas você não se dá o respeito, não. Você já caiu a ficha com quem que você está sentado? Está sentado com roubadores, com publicanos, com cobradores, com pecadores, você está sentado com esse povo. Você não se deu conta falando isso, os religiosos repreendendo Cristo, porque ele chamou essas pessoas, chamou a Levi, agora está com essas pessoas à mesa, e fica reclamando dos discípulos, porque aqui nesse momento, não é só Levi, aqui está Levi, aqui ele já havia chamado Pedro, aqui ele já havia chamado André, aqui ele já havia chamado pescadores, homens simples, e ele está ali com esse povo. E aí ele vai dar uma resposta, ele diz assim no verso 31, ao que Jesus lhes ponderou, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu vou explicar isso aqui para vocês, você vai entender algo. Ele diz assim, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Primeiro ele está dizendo que não é pecado, não é errado buscar os médicos. Para aquele que admite que está enfermo, para isso ele tem os médicos. O próprio Lucas, que escreve esse evangelho, ele era médico. Então, quanto a isso, esse lá âmbito natural, não tem problema. Só que aqui ele está confrontando a religião. Aqui ele está confrontando os religiosos. Ele diz, os que têm saúde não precisam de médico, mas os enfermos. Ele está dizendo para os religiosos, vocês se acham sãos demais. Vocês se acham perfeitos demais. Vocês se acham grande coisa. Então vocês realmente, eu não sirvo para vocês de fato, e no momento nem vocês para mim, porque vocês não me aceitam. Mas, ele diz aqui, mas sim os enfermos, ou seja, pode ser publicano, prostituta, pescador, pode ser alguém que está à margem da sociedade, mas eles me recebem na sua mesa. E eu, lógico, vou recebê-los na minha. Então ele está dizendo para eles uma certa ironia, ele está ironizando e dizendo para eles assim, porque eles acabaram de falar, o senhor está sentado com um publicano, sentado com gente rejeitada, com essa gentalha, o senhor está sentado com esse povo, e ele diz para ele, é que assim, os que têm saúde não precisam, ou seja, vocês são tão perfeitos, não é verdade? Vocês não precisam de mim, mas eles precisam de mim, porque eles sabem quem eu sou. Mas aí não para. Você quer ver como isso é confirmado no verso seguinte? No verso 32 ele diz assim, eu não vim para convocar, ou seja, para chamar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele está deixando claro, ó, eu não vim convocar os justos. De novo ele continua ironizando, vocês se acham justos demais, vocês se acham bons demais, então não vim chamar, já que vocês não têm defeito nenhum, vocês não precisam de mim, vocês se acham muito justos, então não vim chamar os justos, porque não vão atender ao chamado, mas eu vim, sim, para chamar os pecadores ao arrependimento. Diga assim, reino dos céus. O assunto aqui não é salvação, o assunto aqui é reino. Ele não está falando de salvação, ele está falando de reino. Eu não preciso me arrepender para ser salvo. Eu não preciso. O que eu preciso para ser salvo? Crer. Se você crê e será salvo. Então a salvação é mediante a fé. Então eu creio e sou salvo. Mas ele está falando claramente sobre arrependimento. Ele está querendo que esses pecadores... Porque Levi, se você analisar o foco só em Levi, Mateus, já o havia aceitado, já está salvo, mas ele quer algo mais de Mateus, ele quer algo mais de você. Ele não quer que você seja só um salvo, não quer que você seja alguém que atendeu ali a um chamado e se sente salvo, então beleza, ou eu estou convicto de que sou salvo, não é apenas isso. Ele está dizendo, não é só salvação, o assunto aqui é reino. Eu quero que vocês reinem. Para reinar, tem que se arrepender. E arrependimento nada mais é que mudar a rota. Roubava, não rouba mais. Mentia, não mente mais. Adulterava, não adultera mais. Agora essa obra é tua. Agora é você que vai fazer isso, Levi. Agora é você que vai fazer isso, Pedro. Agora é você que vai fazer isso, João. Agora é você que vai fazer isso.
Então ele vai chamando esse povo, está dizendo: eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Eu quero mais do que salvação, eu quero mais, eu quero que eles reinem comigo. E aqui me chama, dá um pisca-alerta, porque se ele está dizendo que ele está chamando, veja aqui, ó, eu não vim para chamar, para convocar os justos. Então tem muita gente que é salva e que se sente muito justo. Eu já estou salvo, já estou na igreja, já estou bem. Não estamos nem falando do mundo lá fora. Tem muitas pessoas que acham que já está tudo ok, que está tudo bem, pronto. Mas ele está dizendo para esses: não adianta, eu quero algo mais. No meio desses eu chamo alguns ao arrependimento, porque eu quero eles reinando comigo. Arrependimento é reino, não é salvação. Porque como que eu vou ser salvo? Você tem que se arrepender para ser salvo. Então precisa de Jesus, é só se arrepender, ué. Você acabou de anular a cruz de Cristo. É só se arrepender que é salvo, não precisa. Mas pastor, mas fala que tem que arrepender. Sim, depois de salvo eu me arrependo. Porque como eu vou me arrepender se eu não sei nem quem é Cristo? Então eu conheço a Cristo, agora em Cristo eu falo: eu quero mudar de rota. Agora eu quero mudar e eu sozinho não consigo. Pois é, mas tem um Cristo que você deu a vida, que você creu, nasceu de novo. Ele vai te ajudar. Agora entra um processo de quanto tempo? De uma vida inteira, até alcançar a estatura de um varão perfeito, que nenhum de nós é. Nenhum de nós era pecador, continua sendo. E ele diz para esses homens dessa maneira. Tem um texto que eu quero ler com você, que está em 1 João, acho que está aí na tela, e diz assim, 1 João, logo no capítulo 1, no verso 8, entenda isso aqui. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Vou resumir para você. O fato de eu ter dado minha vida a Cristo e nascido de novo, não quer dizer que eu não peque mais. Eu continuo pecando, mas antes eu era um pecador perdido, agora eu sou um pecador remido. Porque a todo dia eu estou lutando para melhorar um pouco e me parecer com um mestre, porque discípulo é aprendiz de um mestre. E aqui é o mestre. Então eu vou começar a aprender com ele como ser como ele é. E eu sozinho não consigo, mas ele me ajuda porque eu decidi andar com ele. Eu decidi atender ao chamado, eu decidi estar junto dele. Então agora que eu sou salvo, eu ando com ele, no caminho eu vou sendo aperfeiçoado dia após dia. Então, se eu falar: não tem pecado, pronto, você já pecou. É o que o texto diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós estamos dizendo que ele é mentiroso. Por quê? Por que ele diz isso? Abra sua Bíblia lá em Romanos, vai lá comigo para Romanos. É bom ler Bíblia, e você vai ler um texto aqui comigo que vai esclarecer algumas coisas para você. Há uma confusão, sempre tem confusão de palavra no meio evangélico, gospel. Uma delas você já está bem íntimo dela, né, que é descanso e desistência. O povo confunde descansar com desistir. Essa é uma palavra que confundem muito. Então, eu estou cansado, eu vou largar o marido, estou cansado, vou largar a esposa. Não, quando está cansado você descansa, você não desiste. Mas enfiou na mente que quando eu estou cansado eu desisto. Então esse é um equívoco que ficou. Mas aqui tem um outro equívoco. A palavra justo e justificado, surge um equívoco. Na mente do cristão surge um equívoco entre a palavra justo e justificado. Entenda uma coisa: justo eu não posso ser, eu nunca serei. Eu não sou justo. Quem é justo é Ele. O que eu sou é justificado pelo justo. Então vamos ler esse texto para você entender isso aqui e não fazer confusão na sua mente. Para você entender que eu sou justificado por Ele. Porque eu era pecador e continuo sendo. O detalhe é que no meio do caminho eu recebi a Ele, e Ele, que é justo e perfeito, me justifica. Mas vamos entender isso melhor no capítulo 3, a partir do verso 9. Veja comigo o verso 9. Diz assim o texto: qual a conclusão
Vai falar aqui. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Paulo está dizendo aos romanos, não vantagem nenhuma. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. Está todo mundo subjugado pelo pecado. Seja judeu, seja gentil, seja quem for, de que parte, de que nação for, está subjugado pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, diz o texto, não há nenhum, nem ao menos um. Não há justo, não tem justo, não tem, não terá, não tem justo. Ninguém é justo perante o Senhor. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém de fato busque a Deus, que de fato busque a Deus. Não tem nenhum justo, ninguém busca de fato, não tem. Todos se desviaram, esse todos não é quase todos nem alguns, todos se desviaram. Sabia que o ser humano já nasce desviado? Ele só consegue chegar no caminho quando ele dá a vida a Cristo. Ele só se encontra quando encontra com Cristo. E aí ele continua agora sendo um pecador, sendo uma pessoa que, como está aqui, não é justo, mas agora sou justificado, porque eu me encontrei com um justo, o único que poderia resolver a minha questão. Eu encontrei com ele, mas vamos seguir a leitura. 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Olha só que coisa. Que coisa. São inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Aí ele vai descrever algumas coisas, ele fala assim, as suas gargantas são como túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enganar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. As suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue, ou seja, destruir as vidas. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Veja aqui o verso 18, consideram que é inútil temer a Deus. Essa está descrevendo a humanidade toda. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão debaixo, sob domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Está todo mundo, a humanidade inteira está sujeita ao juízo, porque não tem nenhum justo. Portanto, ninguém será declarado justo. Eu vou repetir isso aqui, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Perante a lei não tem como ser justo, não dá, impossível, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Então ele está falando aqui exatamente o confronto que ele está tendo com os fariseus. Os fariseus, por achar que cumpria a lei, se sentiam justos. E aí ele ironicamente fala, eu não vim para o justo mesmo, eu vim só para os pecadores, vim para o publicano, vim para aqueles que me desejam na sua mesa. O papo está rolando por causa da lei, porque os publicanos, eles se achavam donos da verdade, se achavam justos perante o Senhor, porque cumpria a lei. Mas o texto está dizendo que diante da lei, ninguém, não tem um, não salva um. Desde o Adão caído até quem vai nascer ainda, não há um justo sequer, é o que a palavra diz. Então não há justo. Mas o verso 21 vai dizer assim, entretanto, ou seja, vem uma saída, diga assim, uma saída. E vai ter uma saída. Ele diz assim, entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus. É o Pai que enviou, o Pai providenciou uma justiça, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção, é todas as pessoas que creem, não é o que faz algo, porque qualquer coisa que eu fizer não resolve. Em Isaías 64 diz que qualquer ato que eu fizer, achando que é um ato muito justo, é chamado de trapo de imundícia. Trapo de imundícia, está lá em Isaías 64, busca depois você lê.
As nossas obras de justiça perante Ele é como trapo de imundícia, porque não há um justo sequer. Não tem, não há como. Mas aí ele explica por que no verso 23. Por quê? Porque todos, não alguns, ou quase todos, não, ou muita gente, não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há saída para o homem, não tem saída. Porém, ele diz no verso 24, sendo justificados de graça, está vendo? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então, já que não tem como eu ser um justo perante Ele, Ele pega e envia o único que é justo. Maria não é justa, José não é justo, Pedro não é justo, ninguém é justo. Abraão não é justo, Jacó, ninguém é justo. Mas Ele envia um que é justo, e esse que é justo vai pagar pelos injustos. Agora Ele envia o único que é justo, mediante a redenção, ou seja, Ele vai pagar a dívida pela injustiça de toda a humanidade. Como a humanidade foi injusta, ela é injusta, Ele vem sendo, só Ele tem nele, só Ele é justo, Ele paga. O sangue dele é o sangue de um justo. E Ele pagou a minha vida e a tua. Ó, que privilégio de ser chamado por Ele. O justo te chamou, meu irmão. O justo chamou você, minha irmã. Você foi chamado. Você que está em casa está sendo chamado pelo justo. O único justo que existe no universo, em todas as eras, decidiu chamar você. Decidiu me chamar. Ó, que privilégio. Por quê? Porque Ele é quem Ele é. Ele pode falar, eu não vou chamar. Aí eu estou frito, eu morro no meu delito, e vai para o lago de fogo, e vai ser desintegrado e acabou. Condenado, não tem mais saída, porque não tem nada que eu possa fazer para ser justo, mas o justo fez por mim. E aí o justo olha para mim, como ele olhou para Mateus, para Levi, e fala, vem, me segue, você eu quero, vem comigo. Olha que privilégio. Aí Mateus vai fazer festa, falou, no meio de 200, me chamou, ele vai fazer festa, a mega festa, que hoje a igreja não faz. É chamado, o Senhor está te chamando hoje, talvez aí alguém está sendo chamado, Ele está te chamando a duas coisas. Se você não é chamado, Ele está te chamando, se você já foi chamado, para que valorize o chamado de quem te chama, ou melhor, valorize quem está chamando, porque quem está chamando não é o pastor João, quem está chamando é o justo. Quem? O único justo. Aí ele diz o texto aqui, vamos continuar mais um pouquinho do texto, verso 24, para a gente seguir de novo 25, sendo justificados de graça, gratuitamente, não te custa nada, porque você não pode pagar mesmo, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus, o Pai, aqui, o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé. Ele tornou propício, facilitou, é tão fácil. O que eu faço então para que eu seja salvo? Crer, é fé, apenas creio. A propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, a justiça dele. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda, não alguma ou quase não, toda a sua fé em Cristo. Onde está, pois, diz o texto, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído por qual lei? Das obras? Não. Ao contrário, pela lei da fé. O que eu faço? O que eu faço para ser justificado? Eu creio no justo. Eu creio no único que é justo, eu creio nele, o justo me justifica. Então eu não sou justo, eu sou justificado. Concluindo, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Porque se depender de eu obedecer à lei para eu ser justificado, eu morro no delito, porque ninguém cumpre a lei. Quem que cumpriu a lei? O justo. O justo cumpriu toda a lei, pagou o preço
E agora ele me justifica. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Pai, no seu trono, ele olha para mim e ele diz: tem que fulminar o João. Esse sujeito não tem o que fazer, tem que acabar porque é pecador. Não tem como, ele peca em pensamento, ele peca com os olhos, com a boca, ele peca quando pisa, quando anda, é pecador. Toda a humanidade, eu vou fulminar todo mundo. Esse é o desejo dele. Ao texto que lemos, ele diz que ele encerrou todo mundo debaixo do pecado. Não há um justo sequer, então vou fulminar. Aí o que acontece? O justo. Cristo vem e fala: opa, espera, esse aqui, pela fé, ele creu em mim. Então agora, ele não pode pagar uma conta que eu já paguei. E o Pai, olhando em mim a marca do sangue do justo, ele não cobra de mim de novo aquilo que Cristo pagou por mim. Porque Cristo pagou e ele me justifica, o sangue dele me justifica diante do Pai. Então está justificado que você não será fulminado, destruído, mandado ao lago de fogo. Está justificado perante o justo. O justo fala para o Pai: esse é meu, esse me aceitou, esse reconhece por fé. Porque não tinha, pois é, né, Pai? O Senhor sabe, não tem o que o João possa fazer para resolver. Eu resolvi, e olha que alegria, ele resolveu me aceitar. Ele ouviu o privilégio de ter sido chamado, está comigo, então justifica. Aí quando o Pai hoje olha para mim, olha para você, ele não vê você como um pecador, ele vê como alguém que foi justificado. A tua dívida foi paga, por isso lá em Colossenses diz que ele pregou o escrito de dívida e pôs na cruz. Não há mais conta para pagar, não aceite culpa de ninguém. Não aceite mais acusação. Quem lembra da passagem daquela mulher que estava para ser apedrejada porque era prostituta, adúltera? Apanharam a mulher em adultério, fez tudo errado ali. A lei mandava apedrejar o adúltero e a adúltera. Fizeram uma armação e levaram a mulher perante Jesus, e ele está ali com o dedo na terra escrevendo. Você lembra dessa passagem? E aí, aí os fariseus, todo mundo lá, tudo muito justo. Na lei de Moisés está dizendo que, foi apanhado de adultério, tem que ser apedrejado. O que o Senhor diz? E ele estava quieto escrevendo com um dedo. E aí ele fala: aquele que não tem pecado, pode começar a apedrejar. Problema nenhum, fica à vontade. Um a um foi todo mundo indo embora. Na hora que foi todo mundo embora e sobra só ele e ela, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito bom. Sobra só ele e ela, ele fala para ela assim: onde estão os teus acusadores? Ela fala: foram todos embora. Aí ele fala: eu também não te condeno. Aí ele diz: vá e não peques mais. Não peques mais, por quê? Porque ela já veio como pecadora. O que ele removeu dela? O que aconteceu com essa mulher? Ela foi salva. Foi salva da morte porque a lei mandava matar. Mas a graça está de pé ali dizendo: onde estão os teus acusadores? Foram embora. Ninguém te condena? Eu também não. Vá e não peques mais. Eu vou traduzir para você entender. Ele aqui, essa mulher, ela não se arrependeu. Ele não cobrou dela arrependimento. Primeiro. O arrependimento veio depois. Porque arrependimento é mudança de rota. Ele fala assim: agora vai e não peques mais. Agora o assunto é arrependimento. Vai, não fique fazendo o que você fazia. Muda a rota. Agora é arrependimento. Mas antes disso tudo, ele vai mover uma coisa muito importante. Todo mundo tinha razão de apedrejar ela, mas ele remove. O que é que ele remove? Pensa um pouco. Pensa, analisa um pouco. Ele vai remover alguma coisa dessa situação. Eu vou ajudar você. Vou ajudar você de casa. Ele removeu o pecado? Não. Ele perdoou ela? Num primeiro momento? Também não. O que ele removeu? Os acusadores.
Digo, os acusadores foram removidos. Ele removeu todo o nível de acusação dessa mulher. Ele arranca toda a acusação das costas dela. Ela de fato era pecadora, de fato estava em adultério, estava algo errado. De fato ela era quem era. E ele primeiro remove todo o nível de acusação. E ele a recebe. No estado em que ela estava, ele remove a acusação. Deixa ela livre. E fala, agora é o seguinte, agora, estou aqui. Agora, você pode caminhar e não peca mais, porque todos os acusadores, ninguém mais vai te apedrejar. Só muda a conduta para que isso não torne a acontecer. Porque ele move a acusação. Quando eu venho para Cristo é a mesma coisa. Ele move toda a acusação sobre a minha cabeça. Por isso até hoje, os crentes velhos, irmão, caem na armadilha da acusação. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, não mereço, eu sou um nada, eu sou... Isso é pura acusação. Que não é nada, você não é mesmo. Nem eu. Mas por causa dele eu passo a ser o quê? Justificado. Você é justificada. Eu sou justificado pelo justo. O justo me justifica perante o Pai. E agora, estando caminhando com ele, já que ele fez essa convocação e chamou, ele está dizendo, agora se arrependa, porque salvo você já está, mas agora eu quero que você reine comigo. Então, muda a conduta. Agora você já é filho, já nasceu de novo, mas agora muda a conduta. Muda, tem chance para você, tem chance, tem como, muda a conduta, eu estou aqui, eu vou te ajudar a mudar essa conduta, lute para mudar a conduta. Então ele arranca todas as acusações, acusadores, ele tira tudo de perto e agora ele vai dizer, é só mudar a conduta, só mudar a conduta. Em 1 João 2,1, então um texto aí em cima diz assim, caros filhinhos, estas palavras eu vos escrevo para que você não peque. Olha que coisa, caros filhinhos, ele chama de filho. Então ele está falando para quem já nasceu de novo. O que um filho faz para ser filho? Nada, ele só nasce. O que você fez para ser filho do teu pai e tua mãe? Nada, você só nasceu. Você não fez nada. O que eu faço para ser filho do Altíssimo? Nada, apenas creio, nasci de novo, pronto, é filho. É filho. Aí ele chama, diz, caros filhinhos, estas palavras eu vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, então pode acontecer. Por que pode acontecer isso? Por que essa recomendação? Porque no meio do caminho é natural, a gente peca porque somos pecadores. Remidos, somos filhos que erram. Mas não deixa de ser filho porque errou. E diz assim, temos um advogado. Quem que é o advogado? Ah lá, junto ao Pai, Cristo, o justo. Está bem claro, o justo. Quem que é meu advogado? O justo. Ele me justifica. Caso você peque, presta atenção, o justo é teu advogado, não é promotor, não é acusador, ele é aquele que vem em teu favor, ele é o justo que te justifica. Aí ele diz mais, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo, ou seja, a justificação dada por Cristo está disponível para o mundo inteiro. Por que o mundo inteiro então não recebe isso? Porque não quer, rejeita a Cristo, faz igual os fariseus, admirados. Aí ele fala, vocês não precisam de mim, por isso que eu sento com pecadores, eu sento com publicano, sento com as prostitutas, sento com o perdido, sento com aquele que está doente, aquele que admite que precisa de mim. Então, quando admite que precisa de mim, que ninguém pode fazer a não ser eu, pronto, já está salvo, está comigo. Agora, deixa eu te dizer, eu vou justificar você. Todo pecado que você cometeu, comete e vai cometer, já está coberto pelo meu sangue, não aceite mais acusação. Não dá para pagar essa conta de novo, eu já paguei com o meu sangue. Será que eu não entendo como que as pessoas não entendem isso, o valor do sangue, desvaloriza o sangue. Ah não, eu pequei, foi demais, você não sabe o que eu fiz, eu ia na igreja, eu dei a vida a Cristo, você não sabe o que eu aprontei. Ele está pouco ligando que você aprontou, ele já sabia que você ia aprontar, o sangue dele é maior, ou a pessoa fica com a mente tão cauterizada que acha que o pecado dela é maior do que o sangue dele.
Se ele está dizendo, eu justifico, eu justifico. Ele não está dizendo que é para pecar. Pecar tem que ser um acidente. Ele está dizendo, ele diz desse jeito aqui, caros filhinhos, essas palavras eu vos escrevo para que vocês não pequem. Ou seja, eu estou orientando. Eu vou orientando vocês para não pecar. Mas pode acontecer. Caso venha a pecar, lembra, tem um advogado, vocês não têm um acusador. Por quê? Porque, diga assim, ele removeu o acusador. Vocês entenderam? Então ele removeu o acusador. Ele removeu o acusador, não aceita acusação. Comete uma falta, uma falhazinha, aí pronto. Aí se sente um lixo, se sente um nada. Para, arranca da tua cabeça a acusação. E eu vou dizer algo muito importante, porque estamos na época do fim. O que eu queria pregar hoje era justamente a volta de Cristo. Mas é justamente sobre o tempo do fim que está acabando, está encerrando o tempo. Para alguns não vai mais dar tempo, porque não querem, rejeita o justo, não quer ser justificado, não quer viver debaixo disso. Aliás, ele até é justificado, foi salvo, mas ele não quer se arrepender, não quer mudar de vida. Deixa eu te falar que esse assunto, quando ele fala lá em Lucas acerca de Levi, lá em cima, quando ele fala em Lucas acerca de Levi, que ele fala que ele veio para chamar o pecador ao arrependimento, o assunto ali é reino. Quer ver? Olha esses dois textos aí na tela. Mateus 3, 1, 2 diz assim, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia, o que ele está falando? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele está falando, então arrependimento tem a ver com o reino dos céus. Uma coisa é eu ser salvo por ele, outra coisa é eu reinar com ele. A igreja não conseguir fazer essa diferença, ela vai ficar encalacrada no evangelho lá atrás, que nos valeu muito até hoje, mas eu preciso ampliar a minha visão, ampliar a revelação e entender coisas hoje que ontem muitos não entendiam. Então está aberto um tempo de revelação para que eu compreenda. Então ele está dizendo, naqueles dias João está pregando no deserto e ele dizia, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Só que depois passa isso e Cristo vem, ele batiza e Cristo vai começar a pregar. E ele diz no mesmo livro de Mateus, ao mesmo Levi, o mesmo Levi que ele chamou na coletoria, ele vai relatar, ele vai escrever o evangelho, e aí ele diz assim no capítulo 4:17, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo, é assim? Não, arrependei-vos, porque é chegado o reino. João estava dizendo, se arrependa porque está próximo. Cristo chega e fala, agora se arrepende porque já chegou. A próxima palavra é, não adianta arrepender, acabou o tempo. Está salvo? Fica salvo, mas reinar comigo não dá mais. Então ele está dando para nós o privilégio de entender o chamado. Ele está nos chamando para reinar com ele. Salvo, se você deu tua vida a Cristo, você já é. Ah, mas eu ainda peco. Me fala quem que não peca depois de salvo. Aponta um que não peca depois de salvo. Todos pecam. Acontece que a gente vai errando hoje menos do que ontem, amanhã menos do que hoje. É uma luta diária. Por quê? Porque eu quero agradá-lo. Ele não tem problema com o meu e o teu pecado, ele já resolveu esse assunto. Quando Adão peca, ele vem tratar com Adão do mesmo jeito. O pecado não tem problema, o pecado não afasta o Senhor do homem. É o homem que quando peca quer correr do seu Criador. Mas ele vem, o pecado não é problema, ele resolveu. O problema é que eu não quero mudar de vida, eu não quero me arrepender. Eu era orgulhoso, quero continuar sendo. Eu era sabichão, quero continuar sendo. Roubava, quero continuar roubando. Era mentiroso, quero continuar mentindo. Era fofoqueiro, quero continuar fofocando. Não dá mais. Dentro do reino a conduta tem que mudar. Ah, tá, mas e se eu não mudar? Não perde a salvação. Mas então não tem problema. Tem porque não reina, vai para a disciplina. O que faz com um filho teimoso? Vara nele. Disciplina, tem 1000 anos de disciplina vindo aí. Tem 1 milênio de disciplina vindo aí. E vem da mão do rei. O próprio rei vai disciplinar aquilo que hoje eu não quero mudança. Quando ele ele diz para ela assim, filha, vai, não peques mais. Ele está dizendo, se arrependa, muda de vida, porque salva você já está. Ele já salvou ela. Tanto que nunca mais ela voltou.
adulterar. Quando ele ressuscita, ela é uma das que vão lá visitar o túmulo para ungir o corpo, que já não estava mais lá, porque ele ressuscitou. Ou seja, ela abandonou, ela mudou de vida e prosseguiu. Então essa mulher, cremos que vai reinar, porque ela mudou de vida, foi até o final. Mateus mudou de vida, foi até o final. Então eu preciso entender que a salvação é a porta de entrada para eu reinar. Você foi salvo, então muda de vida para reinar. O discurso de Cristo, todo ele, é em volta do reino. E o reino está vindo aí. Então, é bom você pegar as áreas duras da tua vida, do teu coração, e começar a quebrar. Senão ele quebra no milênio. Ele mesmo quebra. E lá não tem para onde ir, irmão, não tem para onde ir. Pensa num pai nervoso, com a vara na mão, não tem o que fazer. Sabe, não tem o que fazer. Não dá tempo para eu ministrar sobre isso, talvez eu fale isso num outro momento, mas nós sabemos que existe o lago de fogo. Quando a Bíblia fala em Apocalipse sobre a segunda morte, está falando do lago de fogo. Quando o ímpio, aquele que rejeita a Cristo, vai para o lago de fogo, é segunda morte, não tem mais saída. Lago de fogo. Mas para o filho, que foi teimoso, o filho que não se arrependeu, o filho que não reina, tem o dano da segunda morte, que não é a segunda morte. É o dano, ou seja, a mesma dor, presta atenção, em que o ímpio vai sentir, vai ser pela eternidade, não tem mais volta, a mesma dor o filho vai sentir, mas é o dano da segunda, ele não morre, não é a segunda morte, é o dano, a dor que eles vão sentir, a disciplina é uma delas em que os filhos vão sentir. Ele vai dizer, eu podia ter escapado dessa, podia, era só se quebrantar, é só se voltar, fazer festa pelo chamado que você tem. Ele está te chamando para o arrependimento, muda de vida. Começa a mudar, eu sozinho não consigo, por isso ele fala, vem me segue, eu estou aqui para ajudar. Então ele nos ajuda, ele nos auxilia nas nossas fraquezas, porque olha, o que ele fala? Eu vou ao Pai, e eu rogarei ao Pai que envie outro advogado. O Espírito Santo também não é acusador, ele é meu ajudador. Por que o Espírito Santo vem me ajudar? Como igreja? Como filho, ele vem me ajudar no meu processo de mudança de vida, porque eu não quero mais errar, mas sozinho eu não consigo. Então ele me ajuda, para quê? Porque o que ele quer é me apresentar para o esposo, ele quer que eu reine com ele. Então uma vez salvo, está salvo, nasceu é filho, se nasceu é filho, saiu do ventre é filho, tá? Mas não é porque é filho que não vai para a disciplina, vai. Então ele vai levar a igreja para a disciplina daqueles que não querem mudança, não querem se arrepender. Então ele diz, eu vou terminar onde eu comecei, quando ele diz aqui em Lucas 5,32, eu não vim para chamar os justos. Por que ele fala, eu não vim chamar os justos? Diga, porque não tem. Não existe justo. Não tem um justo sequer, você acabou de ler, não há um justo sequer. Eu não vim chamar o justo, claro, não existe, não tem justo, o justo aqui sou eu. Aí ele fala assim, eu não vim chamar o justo, mas uma coisa eu vim fazer, mas sim, chamar os pecadores, porque esse tem muito, ao arrependimento. Por quê? Porque os remidos, os meus filhos, que ainda erram, eles precisam ir mudando de vida, porque eu não quero só salvo, eu quero que ele reine do meu lado. Eu quero que ele caminhe comigo, no reino milenar que vem vindo. A grande tribulação vai começar. No final dela ele vem, ele vai reinar. E os que foram levados com ele virão, mas só aqueles que têm o privilégio de atender ao chamado. Por isso ele diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque ele chama muitos, mas os escolhidos são aqueles que dizem sim ao chamado. Embora ele chama, tem gente que não... Aquele jovem rico, olha o privilégio que esse moço teve. Vende, dá tudo aos pobres, vem e me segue. Ficou triste, virou e foi embora. Ele amou mais o dinheiro. Não é que ele não amava Cristo, é que o dinheiro, o amor era maior pelo dinheiro do que pelo Cristo que o chamava. Então ele não vai reinar. Então eu preciso atentar que ele está me chamando para algo maior. E hoje de manhã, eu montando e vendo e orando e lendo, eu pude entender, ele está nos chamando para algo muito maior. Muito maior. Essas coisinhas, isso tudo vai passar. Você sabia que se juntar todos os governos da terra hoje, pensa em qualquer governo ruim, nocivo, dominador, opressor, se juntar todos eles, não chega aos pés do governo do anticristo, não chega aos pés. O governo do anticristo é outro.
Tem nada a ver. Eles vão abrindo porta, mas quando ele chegar, até eles serão engolidos. Agora tem uma vantagem, porque quando o nosso rei chegar, o governo do anticristo é engolido, inclusive o próprio. O próprio será engolido. Vai ser travado, porque ele é rei dos reis e ninguém pode mais do que ele. Não, a ele foi dada toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. E eu fico assim conformado, porque ele é isso. Aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, está dizendo assim, ele tem toda a autoridade sobre os anjos, tem toda a autoridade sobre os demônios, tem toda a autoridade sobre os homens, tem toda a autoridade sobre os demônios encarcerados no abismo, ele tem toda a autoridade. E o que é que me deixa um pouco pasmo, é que este rei que tem toda a autoridade, olhou para Mateus e falou, vem, me segue. Olhou para mim e falou, me segue. Você acha que ele precisava de Levi? Você acha que ele precisava de mim? Você acha que ele precisava de você? Mas ele diz, vem, me segue. Ele está querendo algo mais comigo e com você hoje. Ele quer que você aceite esse chamado com alegria no coração, sabendo que você não é qualquer pessoa. Você foi selecionado a dedo. Ele diz, vem e me segue. E se foi chamado a dedo é porque ele tem algo maior com você e para você. Ele está falando com você para através de você ele continuar falando com outros. Então ele quer que você reine com ele. Amém? Então o privilégio de ser escolhido é esse. É o privilégio de ser chamado à salvação e agora salvo eu sou chamado a reinar. 2 chamados vindo do mesmo rei para a mesma pessoa. Chama para a salvação. Lembra de um homem também, paralítico, ele diz assim, filho, eu chamo de filho, vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, filho, ele já é filho. Fala, mas não erra para não acontecer coisa pior. Agora são consequências das atitudes dele, mas ele não perde a salvação. Ele é filho, mas não, eu quero que você reine. Então começa a mudar de vida, porque eu quero você do meu lado. Veio do meu lado agora, continua comigo. Aprenda comigo. Se eu sou discípulo, o meu professor é rei. Se o meu professor é rei, eu vou ser o quê? Rei. Eu vou aprender como que reina. Se você entra numa escola de música, o teu professor é um músico, você entra lá para aprender o quê? O que você vai aprender de geografia? Não, você vai aprender música. Se o meu professor é rei dos reis, ele me chama de discípulo, ou seja, de aprendiz com ele, é para me aprender o quê? A reinar. E começa pelo arrependimento. Eu me arrepender é mudar de rota, é metanoia, é mudar a mente, mudar a cabeça, mudar a mente. Lembra do tefilim? Mudar a mente, para mudar minhas atitudes, porque daqui a pouco ele vai levar um povo que ele chamou e que disse sim ao chamado e fez festa quando chamou. Eu espero que você comece dentro de você a fazer festa pelo chamado. Por isso que Paulo e Silas cantavam na cadeia com as costas tudo ensanguentado e cantando louvores. Por quê? Porque ele sabia que morrer é lucro. Falou, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Olhou para Silas, aquela escuridão, aquele mau cheiro, injustiça, apanhou. Ele falou, quer saber, vamos adorar. Começou a cantar, começou a adorar. Por quê? Porque essa alegria para fazer isso. Porque ele sabia quem o chamou. É lógico que teve um resultado. Tremeu tudo, caiu as cadeias, foi liberto, libertou um monte de gente. Porque toda vez que eu reconheço quem eu sou, eu sou filho do rei e reconheço, o céu sempre move a terra. A minha identidade de rei faz com que o céu seja atraído à terra. Ele tem os seus reis. Eu sou rei dos reis. Então, quando ele ouve um rei, dos seus reis, orando, buscando, ele vem. Adorando, ele vem. O terremoto sempre acontece em nosso favor. Então, vamos assumir a identidade de quem somos, entender que ele quer você reinando com ele. Amém? Ficou bem claro isso hoje para você? O privilégio de ser escolhido. Você não veio à toa aqui, você veio para ele te relembrar que você não tem mais acusador, ele moveu o acusador, então não tem mais pedrada para você, ele arrancou isso, ele só quer que você se arrependa dos atos. Aliás, ele te ajuda a fazer isso, que o Espírito Santo está aí para isso, para me ajudar na minha fraqueza. Ele não vem porque eu sou bom, perfeito, não, ele vem porque eu sou fraco, sou ruim. Então ele me ajuda porque ele quer que eu reine. Os dois querem que eu reine, o
Pai quer que eu reine, o Filho quer que eu reine, o Espírito Santo quer trazer essa alegria para o próprio Filho, para que eu reine, levar uma esposa sem mancha, sem ruga para reinar com ele. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja teu nome. O Senhor é maravilhoso, Pai. Aleluia. Pai, Levi fez festa quando recebeu o teu chamado. Levi fez festa, Mateus fez festa na sua casa. Que nesta noite, todos nós possamos entender a alegria, o privilégio pelo chamado que temos. E mais, o privilégio de ser chamado por quem está nos chamando. O privilégio de ter o Senhor, que é o Rei dos Reis, nos chamando. O privilégio que temos de estar na Tua presença, 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Quando é no Teu nome, sempre tem um a mais. E o Senhor fez isso. Então fortalece os meus irmãos, fortalece as minhas irmãs, fortalece as famílias, na alegria do chamado que receberam, porque fomos justificados pelo justo. Somos justificados por aquele que foi enviado para tornar propício a nossa vida, o nosso caminhar. Então todo o peso de acusação seja extirpado da mente do teu povo. Que ninguém aqui saia daqui com um dedo acusador na tua mente. Mas recomece a tua vida. Vá, meu filho, e não peques mais. Vá, minha filha, e não peques mais. Eu quero você reinando comigo. Você já é meu filho, já é minha filha. Vai, não peques mais, porque eu quero mais com você. Seja meu discípulo, aprenda comigo. Sou manso e humilde, aprende comigo. Aprende o que? A reinar. Aprende a reinar, porque eu tenho um alvo com você. Eu quero fazer de você um rei, uma rainha nessa terra, já no tempo presente. Onde você possa reinar, onde você possa representar o reino que está por vir. E breve virá. Pai, em nome de Cristo, que cada irmão, cada irmã dessa noite que está aqui ou que está acompanhando pela internet, possa ser revestido desse entendimento, possa abrir a mente, o coração, um espírito já pronto para receber a revelação de que já é filho, já é filha, e não há acusadores, não há acusação. O escrito de dívida foi cravado na cruz, há um sangue que nos foi usado para pagar o preço de todo o erro do pecado, e hoje eu posso ser chamado filho, hoje você pode ser chamada de filha. Então, como filho, como filha, apenas mude agora a conduta, arrependa-se do mau caminho, vai e não peques mais, porque o alvo dele comigo e com você é que você reine. Então eles têm um alvo, e olha que privilégio, ele está revelando a mim, revelando a você, revelando a todos nós, que ele nos quer reinando com ele. Olha que privilégio ter a revelação da boca do rei, dizendo: eu quero que vocês reinem comigo, mas para vocês reinarem comigo não é de graça foi você ser salvo, para você custou o sangue dele, mas para reinar eu preciso agora segui-lo, mudar de vida, escrever a palavra do Senhor em meu coração, ter aliança com ele e mudar a minha história. Assim seja. Que o Espírito Santo fortaleça você, aonde quer que você esteja, você que está de longe, que o Espírito Santo venha, fortaleça você nas suas fraquezas e enriqueça você no teu espírito, para você mudar de vida, para você realmente viver reino desde já, viver um tempo de reino. Você aqui onde você está, o privilégio de estar num ambiente onde a revelação vem para dizer que ele te quer reinando com ele. Então que você viva isso intensamente, abandone os maus hábitos, abandone os erros. Sozinho não dá mesmo, não é por nós, não é por força e violência, é pelo Espírito. Mas não recue, não volte para trás, vá em frente, vá para frente e para cima. Só vai para frente, que para cima ele já te leva já. É já que ele vai levar, ele vai raptar a igreja, que virá para reinar com ele, e breve isso vai acontecer. Apenas creia nisso. Essa é a palavra do Senhor para essa noite, essa é a palavra do Senhor para o teu coração, para o teu coração. Ele te chamou a ser salvo, e um salvo que vai reinar com ele. Então guarde isso, e não despreze a palavra do Senhor. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu só preguei, mas quem há de falar é o Espírito. A quem? As igrejas. Quem der ouvidos, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, apenas ouça e reine com ele. Amém? Que o Senhor abençoe você, abençoe tua casa, tua vida,
Agradeça a Ele pelo privilégio de estar onde está, de viver com quem você vive, ter a vida que tem, a família que você nasceu. Não despreze, tudo há um propósito, vive esse propósito. Que a bênção dele seja sobre a tua vida, a tua casa, todas as armadilhas, todos os laços, toda palavra de maldição, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é das trevas, todo nível de seta, de acusação, seja queimado, seja destruído, seja tombada todas essas muralhas. E eu proclamo reis que estão reinando com ele desde já, rainhas, homens e mulheres levantados nessa época, levantados nesse tempo para reinar com ele. Que a bênção dele seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, e a festa que Levi fez seja a festa contínua no teu coração, por ter sido chamado, pelo privilégio de saber que o rei olhou para milhares, olhou para muitos, mas ele escolheu você, é você que ele chamou. Então se alegre por isso e diga para ele o quão grato você é por ter sido chamado e ter o privilégio de ouvir a voz dele dizendo: vem e segue-me, que eu farei de você alguém que reinará comigo. Assim seja, para a glória do Rei, em nome de Cristo, e que a luz de Cristo brilhe no teu rosto, e brilhe no teu rosto, assim, agora e eternamente. Amém e amém. 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 Aleluia. Louvado.